Boa noite, gente. Eu vou falar hoje sobre a tríade cabalista, tá? E a relação que ela tem com a doutrina da Trindade, né? Eu sei que esse é um assunto muito detalhista, né? Na verdade, e quantas pessoas estão aqui que de fato entende a doutrina da Trindade ou já ouviu falar da tríade cabalista? Então, nós vamos entrar aqui num consenso, né, de forma bem didática, bem acadêmica mesmo, tá? Sem empurrar, tipo, viés para ninguém, mas só para vocês entenderem, pelo menos, a linha de pensamento, tá? Por exemplo, quando vou entrar aqui na questão da tríade cabalista, né? No judaísmo, né, você tem a ideia de que o é um Ensof, ou seja, ele é o ser infinito e ilimitado, tá? Ou seja, a essência do eterno em si é o ser infinito, é inacessível ao homem. Então, essa ideia está implantada dentro do judaísmo. Vocês estão me ouvindo bem? Está todo mundo me ouvindo bem? Perfeito? Tá. Então, tipo, quando a gente pega, por exemplo, comentários como Gerson Scholem, que é um dos grandes cabalistas, ele menciona o seguinte: é possível pensar em Deus ser o próprio Deus apenas refere à sua própria natureza ou como Deus em sua relação à sua criação? O conhecimento de Deus, por exemplo, eles mencionam que se dá através da contemplação, do relacionamento com a sua criação, conhecimento que nós teríamos dele. E o Insof, né, essa ideia do Insof, que inclusive ela se encontra dentro do Zohar, né, que é um dos livros da Cabala judaica, né, vai mencionar muito sobre essa questão, né, lembrando que esse termo é um ser infinito e limitado. Aí, da passagem de Isaías, né, de Estayahu, que menciona que não tem começo e nem fim, tá? E entra nesse conceito, por exemplo, o Zohar, ele menciona na página 86 o seguinte, né, também conhecido como o livro do esplendor. Depois de ter criado o homem, Deus quis ser conhecido por seus atributos, como o Deus da misericórdia, o Deus da justiça, o Deus todo-poderoso, o Deus dos exércitos, aquele que é, então, ele é reconhecido pelos atributos dele, né? E o eterno, ele é inacessível ao homem, que não. Porém, Elohim lhe deu forma a si mesmo, né, durante a criação, dando origem à luz. Da forma a si mesmo, Deus deu vida a tudo o que existe. Esse aqui é algum dos pensamentos que existe na Cabala judaica. É importante a gente entender isso, por exemplo, porque o Zohar vai trabalhar muito com uma questão alegórica, né? E o homem, por exemplo, ele não completamente o eterno no período judaico, mas tão somente os raios de luzes que dele emanam. O eterno ele se manifesta, por exemplo, a humanidade valendo-se de conceitos terrenos, compreensíveis, né, a nós, seres humanos. Por exemplo, o eterno ele é conhecido como o ancião de dias, e o ancião de dias, dentro do judaísmo, ele tem mais o pensamento de ser o Ensof, e eles dizem que ele é composto, por exemplo, de três naturezas, que muitas vezes são chamados de Gaonins ou de Kenumé, que significa a essência, ação, substância, natureza, elas podem ser distintas dentro do pensamento judaico, tá? Enfim, mas esses são termos alegóricos, tá? Porque quando a gente entra na questão da tríade cabalista, nós vamos ver que a tríade cabalista ela é formada pelo pai, porque como os cristãos eles já sabem, Deus é retratado como pai nas escrituras, tá? Como filho, porque dentro da concepção judaica, Deus também, ou seja, vamos falar, o ser infinito, ele também é retratado nas escrituras como filho, né? Tem textos lá dos Salmos, de Michele, Provérbios, vai mencionar sobre essa questão. E também retratado como mãe, aquela que consola, tiram esse texto de Isaías, de Eshaiahu, né? Então, esses três formam-se a tríade cabalista. Então, ela é formada pelo pai, pela mãe e pelo filho, ok? Só que são textos alegóricos, isso no pensamento judaico. E o ancião, por exemplo, esse ancião de dias, mencionando, né, ele está lá no texto de Daniel, no capítulo onde vai mencionar sobre a questão do ancião de dias, ele é o eterno, conforme revelado no livro de Daniel para o pensamento judaico, tá? Ele seria a
ou seja, uma face que não pode ser acessada pelos homens, tá? E, no caso, ele seria a essência divina, né? E ele aparece sob diversas formas, essa essência divina. E sob essas diversas formas, ela também pode ser chamada de face pequena, que seria acessível ao homem, ou seja, nesse caso, a face pequena, ela é acessível, o que a face grande não é acessível ao homem. É interessante, por exemplo, ressaltar aqui, por exemplo, que a gente vai fazer já uma comparação daqui a pouco com alguns textos de tertulianos em contraprastes, tá? Porque no pensamento semita, o pai, ele não é o insof, não é. O pai, ele em si mesmo, ele é tão somente também uma das emanações do eterno. Não o insof em si, o ser infinito e limitado, né? Até porque o judaísmo, ele não trabalha, posso dizer, não dá identidade, por exemplo, ao eterno dessa forma, né? Tipo, não dá identidade sexual, não dá identidade sobre questão de aparência, nada disso. Então, só para esclarecer essa questão aqui, para a gente poder seguir em frente, tá? Porque é um pensamento, tem uma luz diferente nesse sentido, né? Então, para o judeu é diferente essa questão. Então, para o cristianismo, a gente sabe que praticamente quase que representa o Insof, né? O ser infinito e limitado, que na compreensão judaica não é assim. Não, até porque é uma das essências do eterno que está tendo contato com ele, tá? Só para a gente poder fixar sobre essa questão. Ô, Roberta, Sim? seu áudio está falhando um pouco, ao menos para mim aqui. Você citou aí o Ancião de Dias, né, o texto lá de Isso, Daniel, isso. e dentro dessa referência você citou a face menor? Poderia Isso, explicar? Eu não entendi muito bem. o filho do homem seria uma face melhor, a face menor do eterno, o filho do homem. Hum, ok, Entendeu? obrigado. Você tem contraste com o ancião de dias, que seria a face grande, eles botam como a essência do eterno em si, isso segundo os cabalistas, tá? E o filho do homem, ele seria pequena do eterno em si. Ao mesmo tempo que a gente vai ver que em outros livros eles vão comparação também a uma chia, né? Que é bem interessante. Você está conseguindo me ouvir bem? Sim, tá dando umas pequenas falhadas assim, mas a maioria a gente está conseguindo entender. Eu particularmente estou conseguindo entender sim. Pessoal, vocês estão conseguindo entender? Por favor, sinalizem. Ah, Muito top aí. Kadima, Kadima. Tudo bem. Vou seguir em frente então, tá bom? amém, Roberta. Então, o ancião de dias e a face pequena, eles são o errado, né? Eles são um, né? Esse termo que está lá no Shema, a gente vai entrar até nesse conceito do Shema. E eles são um e são o mesmo, né? Segundo o pensamento cabalístico, né? Ou seja, ele é o centro de toda a perfeição. E essa é a imagem na qual é contida a imagem, por exemplo, do filho, né? Enfim, por exemplo, se a gente for reparar, há fortes paralelos entre o Zohar e a Brit Hadashah do Testamento. O Zohar explica que ninguém tem acesso ao ancião de dias, mas ele se revela por meio o quê? Da face pequena. E aqui no caso, a face pequena ela pode ser retratada por várias outras manifestações do eterno, tá? Que seria ele mesmo, no pensamento cabalista. Já ambos são um, né? E a Brit Hadashah, ela parte de que ninguém nunca viu Elohim, né? Lá em João, do capítulo 1, do verso 18, mas falado por meio do Filho, né? Em João, capítulo 1, no verso 18. E o Zohar, ele passa a ideia que o pai e o filho são um e o mesmo. Aí eles botam aqui, eles fazem essa associação ao tetagrama e o Ave-Rei. Por quê? Os três nomes da tríade cabalistas, eles estão incluídos dentro do tetagrama. Eu sempre menciono que essa questão ela é complexa, por isso eu gosto de explicá-la com bastante calma, né? Porque eu sei que
Por exemplo, quando a gente entra nessa questão do significado em si do tetagrama, né? Dentro do judaísmo, você tem a ideia de que as 4 letras do tetagrama, né, que nós temos a ilusão, inclusive das próprias 10 sefirotes dentro do tetagrama, eu também vou explicar das sefirotes, só não sei se eu vou conseguir fazer isso tudo hoje, tá? Ou seja, todos os outros nomes de Deus, todos os outros nomes do Eterno, todas as outras faces de Deus, elas estão implícitas no tetagrama. Então, você tem ali, por exemplo, no tetagrama, Yud, Rei, Vav, Rei, eu só estou citando, não estou pronunciando. O Yud, por exemplo, a ponta do Yud, o Yud ele começa com um tracinho, né, bem fino. Eles mencionam que é Keter. Keter, isso faz parte, a Keter é uma das setas do Eterno, tá? Eu vou entrar nessa questão para poder fazer vocês entenderem um pouco. Então, ela é bem pouco material, ela é muito espiritual. A letra Yud em si, né, ela é Sefirá Romá. E aí você tem, todas essas Sefirás têm um significado, a gente vai entrar nelas, tá? Depois do Yud você tem o rei, né, que seria Biná. E depois você tem o Vav, né, que, segundo o judaísmo, tem um valor numérico de 6. Portanto, representa as próximas 6 setes, né, que elas são chamadas na Kabbalah de Zeifim. Também vou entrar nessa questão. Ali tem Hesed, Geburat, Tifirot, Netshah, Hod, Yosod. Por aí você tem também, no final, um rei novamente. Ou seja, o último rei é um Mahut, tá? Ou seja, tem uma ligação com Biná, porque tem 2 reis aqui nessa palavra, no tetagrama, tá? E, nesse caso, Mahut são representados por um rei, né? E eles têm ligação. E dentro do pensamento, por exemplo, judaico, dentro do tetagrama estão todas as facetas do Eterno, não necessariamente que o Eterno ele vai se apresentar como um tetagrama. Por exemplo, a ideia de que ele possa se apresentar como El Shaddai, né? Que traduzindo até para a língua portuguesa, né, fica como Deus Todo-Poderoso, mas o El Shaddai ele carrega um bigrama do Eterno, que foi o judaísmo ele menciona que é a forma que os patriarcas o conheceram, né? Mas as faces do Eterno, o pentagrama, ele é tão sagrado para o judeu, até numa questão de oração, para pronunciar, não é escrito em qualquer lugar, não é tipo assim, eles não usam de forma leviana, né? Porque todas as faces do Eterno estão contidas ali. E a gente vai entrar nessa questão da tríade cabalista, tá? Mas antes eu quero que vocês entendam o seguinte, quando a gente entra, por exemplo, na questão, você pode abrir lá Varim, que é Deuteronômio 6:4, tá? 6:4. Daqui a pouco a gente vai entrar no pensamento cristão, porque o cristianismo ele desenvolveu a questão da trindade, o que tem de parecido, o que tem de diferente. E aqui em Deuteronômio 6:4, você tem ali o Shema, né? E os judeus do mundo inteiro, né, eles recitam essa oração, né? E ela é uma prece conhecida, né, até como uma que ressalta, vamos assim dizer, o monoteísmo, né? E vai vir é errar. Então você tem ali, né, Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Errar. Então, o que é interessante a gente verificar aqui é que ouve, ó Israel, Yud Rei, Vav Rei, que é a primeira menção, é o nosso, é a segunda menção. Yud Rei, Vav Rei, a terceira menção é né? Esse termo aqui é errar. É o mesmo termo que é utilizado lá quando diz que o homem se unirá à sua mulher e se tornará uma só carne. Então, esse errar, tem um exemplo dentro das escrituras de serem idade composta. E isso, na verdade, que vai afirmar isso vai ser o Zohar, inclusive, né? Por exemplo, o Zohar, ele questiona se o Eterno, ele é então por que ele está sendo citado 3 vezes em um curto espaço de tempo? Eles estão se referindo a essa passagem do Shema, que é Deuteronômio 6:4, né? E o Zohar, ele responde que essa passagem é concernente à unidade que é ensinada as Escrituras. Ou seja, em 6:4, nós lemos primeiro, você tem Tetagrama de Rei, Vav Rei. Depois você tem Elohim, né, que é nosso Elohim, né? E depois, a segunda menção essa, depois você tem novamente a terceira menção,
que é, novamente, o tetagrama, Yud Rei Vav Rei, que junto forma uma unidade. Então, aqui que sai essa ideia da unidade do termo, né? Então, o próprio Zohar diz que é uma passagem condente à unidade. Então, e, enfim, eles até mencionam uma questão bem curiosa aqui, como os 3 nomes podem ser um? Será que é um porque nós chamamos de um? E ele descreve uma situação bem interessante aqui no Zohar, eles falam assim, como esses 3 são um, somente pode ser conhecido por meio da revelação da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, e com os olhos fechados. Eles ainda mencionam essa parte assim, bem interessante, né? Ou seja, eles mencionam que são 3 gaonins. Esses 3 são um. Re, Vav, Re, Eloheinu, e o de Re, Vav, Re, novamente, citado pelos são um. 3 gaonim que são um. Esses 3 são um. E eles mencionam que essa é a profissão diária da recitação, né, que é o Shema, da unidade que é revelada pela Ruach HaKodesh, né? E há muitos gaonins que são uma unidade, todas elas são verdadeiras. O que um faz, o outro faz. É aquilo que um faz, o outro faz. Eles fecham aqui no Zohar, tá? No Zohar, volume 2, na página 43, na edição de Amsterdã, tá? Então, quando a gente entra nesse conceito do Zohar, a gente consegue entender o que na verdade, eles estão questionando aqui, né? Que é uma questão muito interessante. Quando a gente entra, por exemplo, aqui, na questão da tríade cabalista em si, onde eu falei que tem o pai, a mãe e o filho, né? E aqui como eu falei, a figura do Taná, né? Ela menciona o Yud Rei Vav Rei sendo retratado como pai. Você tem no Jeremias 38, porque sou um pai para você, Israel, e blá, blá, blá. E tem outros textos que vão mencionar o Eterno diretamente falando, eu sou pai, tá? Como Malaquias 1,6, Jeremias 3,16 também fala, tu, ó, Yud Rei Vav Rei é o nosso pai. Eu só estou falando assim por alto para a gente poder dar continuidade, entender essa questão. O Eterno é como se fosse um pai. E Yud Rei Vav Rei ele é visto também alegoricamente como mãe dentro das escrituras. Aí eles usam um texto para deixar Yahoo de Isaías 66, do verso 3, que vai mencionar como alguém confortado ou consolado pela mãe, né? Eu os confortarei, consolarei. Em Jerusalém, vocês serão confortados, consolados. A gente vai também fazer uma associação, né? Por quê? Percebe que o Eterno ele diz que irá consolar, né? E vai consolar como uma mãe. Na Brit Hadashah, quem aparece como consolador, por exemplo, é a Ruach. Então, é uma expressão que possui dentro do hebraico um duplo gênero, tanto feminino quanto masculino, tá? E consola, né? Tipo aqui nesse termo, daqui saiu essa questão da tríade cabalista, é a forma como o Eterno se retrata, né? Tanto que a família, né, para o judaísmo, ela vai se retratar como pai, mãe e filho, é o retrato da família em si. E a forma alegórica, o Eterno ele tem de se manifestar. Segundo, né, o pensamento. Então, logo aqui, por exemplo, a Ruach HaKodesh, ela está figurativamente sendo uma mãe, né? O que não é muito do pensamento, muitas vezes, que está inserido dentro da Brit Hadashah do Novo Testamento. E nós temos também que o Eterno, ele é retratado, né, como filho, né? Mas só finalizando aqui sobre essa questão, né? Tipo, a questão de quando ele é retratado, você pode ver que isso está, por exemplo, em Provérbios 30, 40, né? Quem subiu aos céus e desceu, quem cerrou os seus ventos nos seus punhos, quem amarrou as águas numa roupa, quem estabeleceu todas as extremidades da terra, qual é o seu nome, qual é o nome do seu filho, se é que sabes. Então, o judaísmo, ele tirou essa tríade cabalista daqui, justamente daqui. E também textos como o Terrelim dos Salmos 2, verso 1, verso 2, verso 6, 8, verso 11, versos que vai mencionar aqui os reis da terra, eles estão se posicionando-se, eles conspiram contra o Eterno e o seu Machia, né, que menciona que é o seu ungido, né? Era eu mesmo, meu rei, né? E aqui você tem
o Eterno falando na mesma pessoa que ele mesmo consagrou o meu rei. Mas ele é rei, como é que ele está consagrando um rei? Essas, por exemplo, são perguntas que o judaísmo ele faz o tempo todo, né? Pelo Eterno, ele tem um rei, ele seria o Machia. Por isso o Eterno ele é retratado nas escrituras, falando na primeira pessoa como sendo o próprio rei, e ele menciona isso em Isaías 43:15. Ele diz que está consagrando um rei e chamando alguém de meu rei. Como o Eterno vai chamar na primeira pessoa alguém de meu rei? Pois é. A resposta, por exemplo, é que para o judaísmo existe um rei e o Machia, ele vem representando em trajes diferentes, por exemplo, se veste em trajes diferentes e uma delas seria o Machia, que tem uma relação muito próxima ao Eterno, ou seja, seria a representatividade mais próxima do Insof, seria a figura do Machia em si. E o de Revavirei fala até assim, me disse tu és meu filho, hoje eu me tornei seu pai, então hoje eu te gerei. Entra nessa questão aqui. Sirvam ao Eterno com temor. Aí tem aquele texto dentro do terrelim do próprio fala, beijai o filho. Então daqui você sai essa questão da tribalista, para você entender, de onde que os judeus tiraram essa mãe? Foi dessa questão alegórica, tá? Por isso que e todas essas eles, né, nesse caso, tanto o pai quanto a figura da mãe, que é o consolador ali no meio, quanto a figura do filho, eles estão inclusos dentro do tetagrama. Toda vez que você vê o tetagrama, os três estão excluídos lá dentro. Dentro do pensamento cabalístico, sim. E, biblicamente, a entender, e sim. Então, eu vou mostrar isso com o decorrer das questões. Eu vou entrar um pouquinho, né, porque tem muita coisa para falar aqui nessa questão cabalística, mas eu vou entrar um pouquinho na patrística para vocês entenderem por que a patrística, então, ela pensa vamos entrar assim, dentro do cristianismo, por que o cristianismo, ele desenvolveu essa questão da trindade. Ela é muito parecida com a tríade cabalista, né? Por quê? O pensamento, ele não começa cru, né? Por teologistas gregos, né, do segundo século, como Justino Marte, Teófilo e Atenágoras, eles ligou o verbo logos, né, a gente também vai entrar nessa questão, existe só um estudo para isso, tá? Logos, né, que no grego é logos, no hebraico seria davá, no aramaico seria mena, né, do prólogo do evangelho lá de João, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. A Elohut do Machia, por exemplo, dentro do pensamento cabalístico, até mesmo Deus, por exemplo, que creem na Elohut do Machia, Elohut significa do Messias, ela não está ligada pelo fato dele ser chamado de Elohim, não. Isso daí seria o de menos. Mas justamente pela expressão, por exemplo, logos e todo o resto de comparação que a gente vai falar aqui, né? Isso segundo o pensamento cabalístico, tá? O logos, que significa o que? A divina razão. É um papel desempenhado pelo sistema do filósofo grego-judaico, ou seja, judeu, esse pensamento veio tá? Que é Filon de Alexandria. Ele viveu de 20, né, antes de Cristo até 50 depois de Cristo. Então, essa ideia, por exemplo, do Mena ser a razão do eterno, o Logos, a Davá, ela já estava lá no primeiro século. E, para Filon, o Logos era a razão de Deus, o princípio criativo por trás da criação do mundo. Olha, e isso tem muita relação com o Novo Testamento. Vocês que conhecem o texto de João sabem disso, né? Então, Deus tem mais uma ideia assim, Deus, o Pai existindo sozinho, sem o mundo, ele possuía dentro de si seu verbo, ou seja, a sua razão ou sabedoria. Eles fazem uma referência direta a Provérbios 8, verso 22 a 31, né? Que, de alguma maneira, emanava dele, tal qual palavra falada procede da mente de um orador, para se tornar um indivíduo distinto. Aqui que entra a questão do humanismo, nessa questão do indivíduo distinto. No judaísmo, a gente vai ouvir falar sobre Adão Kadmon, e outra questão também com vocês, tá? Que criou o mundo e que por fim encarnou-se, vamos assim dizer, o verbo encarnar em Jesus Cristo. Eu estou lendo para vocês, inclusive, uma literatura
cristã, por exemplo, na obra do Dr. Elaine Craig, eles são reformados, tem filosofias como visão cristã, J.P. Morante e Dr. Elaine Craig, por exemplo, na página 698. Eu sempre vou dar a vocês referência, né? Tipo, eu não estou falando aqui do além. Então, eu estou citando doutores, né? Aqui sobre essa. E aí, quando eles mencionam sobre essa questão, o Logos, por exemplo, vindo do Pai, era concebido tanto no momento da criação, de maneira alternativamente eterna. Ou seja, o eterno ele existia eternamente como seu Logos, né? Em algum momento, o Logos, ele sai, né? Ele vem para fora, ele vem à luz, ele vem se manifestando, né? E o Logos, ele está incluído no eterno, não é uma coisa à parte, é uma essência que está aí. É como se você imaginasse, tipo, o eterno sem sabedoria, não dá para imaginar o eterno sem sabedoria. E o Mashiach, ele é apontado como sabedoria, incluído das questões cabalísticas, né, que é bem curioso, né, essa questão. Entrando, por exemplo, nessa questão, a gente vai citar aqui, por exemplo, contrapraxes. Eu falei aqui sobre essa parte aqui cabalística, né? Lembra que eu disse para vocês que o eterno no judaísmo é visto como um todo? Então, vocês sabem que Tertuliano é visto como o pai da Trindade, certo? Então, o pai da Trindade, esse pensamento de Tertuliano, ele é pós-trinitariano, só para vocês verem. Ele desenvolveu esse pensamento aqui todo porque teve uma discussão, né, durante aquele período, teve a questão do modalismo, e aí entrou a questão do arianismo, e por aí vai essa discussão, né? Enfim, então, Tertuliano acabou desenvolvendo uma ideia muito próxima da tríade, onde ele menciona, por exemplo, ao Pai, ele chama de a fonte da divindade. Está em Contrapraxes 29. Sendo que no judaísmo, lembra que eu mencionei que o Pai não é fonte, não seria o Ensof, mas uma das manifestações? Então, aqui você tem uma diferenciação em relação a isso, tá? Só para vocês se ligarem. Só que, sendo que Tertuliano bota aqui o Pai como se ele fosse o Ensof, né? A fonte da divindade. E o Pai é substância total. Ou seja, ele está dizendo que é como se fosse o Ensof. Mas o Filho é uma derivação de uma porção do. A questão do Filho, por exemplo, estar na lista, é uma derivação do todo? Sim, é o mesmo pensamento, sendo que o Pai também, na tríade cabalista, é uma derivação do Ensof. Só lembrando. E aí ele menciona o seguinte, né? O Pai existe eternamente como seu Logos, imanente na criação antes do começo de todas as coisas. O Filho procede do Pai, né? Então, ou seja, o Filho está procedendo do Pai. Assim como se torna seu primeiro filho, né? E aí ele menciona, porque se ele está saindo do Pai, ele está sendo manifesto, de uma certa forma, por meio de quem o mundo é criado. Aí começa o processo de criação, vem o Filho. Lembra por que a criação? Gente, a criação está ligada com sabedoria, está ligada com palavra, com davá, com logos. Ela começa lá em Gênesis, ela está lá, edice, discurso de Bu, né? No hebraico, a gente vai entrar nessa questão também. Então, ele continua seguindo que todas as coisas, né, procede, né, vai sendo começado aqui criado pelo Filho, isso está em Contrapraxes 19. Desse modo, o Logos se torna filho de Deus. Olha só o que ele está falando. É aqui que eu quero que vocês se prendam. Esse pensamento é muito parecido com o judaísmo. Ó. O filho, ele só se torna, olha o que ele está mencionando, somente ao proceder do Pai, um ser substantivo. Então, disso, ele não era algo que era tipo do Pai. Ou seja, a gente pode até falar assim na questão do Ensof, não era. Só foi no momento que ele procedeu. Esse pensamento é muito semelhante ao pensamento cabalístico, está em Contrapraxes 7. E ele menciona o seguinte, para ilustrar a unicidade da substância do Filho ao proceder do Pai, o Filho, portanto, é Deus de Deus. Contrapraxes 15. Isso me lembra, por exemplo, Terrelin que fala, por isso Deus, o teu Deus te ungiu com olhos de alegria, por essa parte vocês sabem, né? Então, deu até uma lembrada nessa questão. E ele, tipo assim, inclusive, o
esses teólogos e filósofos também, eles são PhD, tá? Em teologia e filosofia, eles mencionam uma questão bem interessante. Parece que Tertuliano estaria considerando o Filho e o Espírito pessoas, olha só, distintas somente depois de sua produção do Pai, somente depois. Então, antes não era, né? Ok. Isso aqui, por exemplo, você tem uma ideia do que é a Trindade, né? E quando a gente, por exemplo, na questão do Adão Cadmon, do homem celestial, como é que tu vê essa questão de gerar o filho, né? A gente vai entrar nessa questão, né? Por exemplo, antes eu quero saber se vocês estão entendendo da continuidade. Fala alguma coisa aí, gente. Ou se eu tô acelerado. Roberta, vou ser sincero demais que esse assunto é totalmente novo para mim. Eu tô tomando nota aqui, depois vou pesquisar mais sobre. E a É muita Jordana falou informação, que tá né? perdida, que tá É falhando um muita pouco. informação, né? Tem mais alguém perdido? É, porque tá falhando um Continue, por pouco. favor. Sim, é. Não Tá. entendi? Não, não. Tá. É o que eu te falei, é novo pra mim, principalmente é novo. Mas tá muito bacana, muito top mesmo. Tá, eu tô Tá, pilhadão aqui. Tô igual o marinheirozinho, saindo fumacinha do meu cérebro. e esse tem, como eu falei, a gente nem vai conseguir terminar isso hoje, porque é muita coisa, é muito detalhe. Mas vocês vão conseguir entender com o tempo, conforme eu for narrando para vocês aqui a visão judaica, né? Vocês já tiveram uma ideia da onde a Trindade chegou, né? Com uma ideia muito próxima da tríade cabalista, mas com um viés diferenciado, né? Então, Sim, assim, antecipando um pouco o seu assunto, eu acho que a pergunta que fica para todo mundo que está vendo agora de início, assim, para a gente que principalmente, é, cara, eu acho que nem vale a pena postar isso aqui no YouTube, mas, tipo assim, a gente meio que cria uma repulsa a essa doutrina da Trindade, né? Então, assim, a gente entende uhum, que é errado e pronto. É, e aí a gente desenvolve toda uma argumentação em cima disso. Bom, a pergunta que fica agora, que não quer calar em mim antes de seguir com esse assunto é, qual que é a diferença em si? Qual que é o viés que a doutrina da Trindade seguiu que difere da tríade cabalista? É, outra pergunta, porque eu já vi muitas argumentações de antimissionários, de pessoas com as quais eu já uhum. discuti, que em nenhum momento as escrituras falam que Deus teria um filho. Então, assim, isso é, pelo que eu entendi agora, diante das inúmeras citações do Zohar, isso é uma mentira descabida, né? Porque o próprio. Sim. É, Sim, vocês vão ver que o judaísmo ele vai dizendo que Deus tem um filho, principalmente na figura do Metatron, meu que é Deus, um, tô pois tipo é, que é assim, um minha assunto. cabeça tá coçando até no pé. Nu. Então, eu vou estar entrando nessa questão, né? Tipo assim, eu não repudio, tá? Eu, tipo assim, entrando nessa questão, a doutrina da Trindade, né? Porque esses teólogos, né, lá, a patrística, eles tentaram, por exemplo, chegar em algo muito próximo, né? Do que se tem, por exemplo, uma realidade dentro do próprio judaísmo. O judaísmo, ele não rejeita o conceito, por exemplo, do próprio Deus em si se manifestar como homem. Tanto é que eles usam a passagem de Bereshit, de Gênesis 18, para dizer que o próprio Deus comeu e sentou com Abraão em tudo. E outras relações, você vai ver ele fazendo alusão de que aquela pessoa em si era o próprio Mashiach, né? Então, você tem a
questão, por exemplo, da teofania cristã, né? E no judaísmo você tem essa teofania, só que essa teofania, ela está muito ligada a Metatron, né? E, tipo assim, eu não implico, inclusive, com questão de trindade, nem com a questão da tríade cabalista, porque eu acho que, no fim de tudo, vocês vão ver que a coisa é bem mais complexa do que vocês pensam que são. Eu vou entrar em umas águas bem mais profundas. Eu só estou com medo de vocês não entenderem, mas eu vou chegar lá. Por exemplo, eu vou entrar aqui na questão do filho, e vocês vão tentar entender. Por exemplo, o Zorra, ele, alegoricamente, né, ele chama ali, né, de mãe, né, e pai também, né, como vocês viram, e a união simbólica do pai e da mãe gera um filho que também tem a mesma e ela está inclusa ao tetragrama. E esse filho é chamado de homem celestial. Ele é um modelo para a criação de Adão, inclusive. O filho também é denominado de Adão Kadmon, que significa o homem primordial, o homem original, o homem celestial. Por exemplo, quando você pega aqui um texto que ele menciona assim, ó, da Kabbalah, na página 116, eles mencionam assim: Deus entrou na forma de Adão Kadmon. E eles vão na seguinte: em suas manifestativas, Deus aparece com uma dinâmica unidade das Sefirotes. Essa parte vocês estão perdidos, porque eu vou ter que entrar na questão das Sefirotes, tá? Retratadas como árvores das Sefirotes. As Sefirotes, elas têm a ver com os atributos do Eterno. Esses atributos são tirados das Escrituras. E esses atributos, eles são distribuídos dentro da tríade cabalista, tá? Pai, mãe, filho. Vão ser distribuídos, que aparecem nitidamente na Escritura. Binah é sabedoria, Malhut, aí vocês vão ver todo o significado sobre isso, porque eu vou, talvez por isso vocês estão meio perdidos agora, na frente vocês vão se achar. Por exemplo, essa é uma explicação de Gerson Scholem, tá? Que é um dos grandes cabalistas sobre a questão, esse é o comentário dele, que Deus entrou na forma de Adão Kadmon, essa ideia está no judaísmo, né? E eles mencionam, por exemplo, que a árvore das Sefirotes, ou a mística forma humana de Adão Kadmon, que não é senão ou a oculta forma do eterno em si. Mencionam Gerson Scholem. E eles mencionam assim, de acordo com a Kabbalah, o homem, Adão Kadmon, ele ou seja, ele não é um homem terreno. Na verdade, ele é a primeira emanação formal do eterno em si. É como se Deus estivesse dando traje a ele mesmo, já que ele não tem, porque Deus não tem forma. Dentro da concepção judaica. E quando a gente, então, tipo, o filho, né, ele seria o homem celestial, dentro da própria escritura cabalística, ele é narrado como Adão Kadmon, tá? E seria uma manifestação, vamos assim dizer, uma emanação formal, ou uma gaunim, ou uma kenumé. Como eu falei, gaunim, kenumé significa manifestação, substância. Inclusive, a natureza do eterno, nesse sentido, ela pode ser diferenciada também, porque a própria dizer que pode. Então, tanto que você vai ver judeus como Samer, até o doutor Michael Brown, por exemplo. Por que eu não implico essa questão, gente? Vocês conhecem o maior ministério israelita messiânico, por exemplo? Eu até estava conversando isso com o pastor Keston. Eles creem em trindade. O maior ministério israelita messiânico. Aí você pode tomar até um susto. O doutor Michael Brown também. E ele é PhD em línguas semíticas. É um judeu autêntico. Por isso que eu falei, gente, o negócio é mais fundo do que vocês imaginam. Mas acho que com o tempo vocês vão começar a... Tá? Só que ela tem viés diferente da Kabbalah? Tem. Só que, assim, é uma coisa tão mínima, tão próxima de pensamento, que é até assustador, né? Mas a gente vai chegar lá. E, por exemplo, você tem o homem terrestre, que seria Adão e toda a humanidade em si. Ou seja, conceitos em mente, por exemplo, que o Zohar ele tem é o seguinte: assim como é o terrestre, assim é o homem celeste interiormente, pois tudo que acontece aqui embaixo é apenas a imagem de tudo que acontece em cima. Sentido que compreendemos que Deus criou o homem à sua própria imagem. Essa é uma das explicações daquele texto, que Deus fez conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus deu forma a si mesmo em forma de Adão Kadmon. E isso está, por exemplo, no Zohar, o livro do Esplendor, na página 118 e 119, vai abordar sobre essa questão. É uma edição de 2010, ok? E ele menciona o seguinte: devemos distinguir entre o homem e o homem de baixo?
já que um não pode existir sem o outro, o que nós chamamos de homem celeste ou primeira manifestação divina é a forma absoluta de tudo que existe. E aí eles fecham essa questão. Dá para entender por que o Mashiach, dentro dele, nega toda a plenitude da divindade? É uma outra questão complexa. Por exemplo, o Mashiach, ele vem, é como, ele, tipo assim, quando você faz até a questão da datação de nascimento dele, que não é dia 25 de dezembro, o Cristo sabe disso, então ele tem o Natal hoje basicamente como uma tradição cristã, né? Porque não é bíblica, né? Então virou uma tradição cristã apenas. Você tem basicamente nascendo em Hanukkah, né? Porque quando você estuda a escritura a fundo, até pelas datas, você consegue fazer lá sobre a questão do Dócio, do primo, a João Batista, do muito mais, que é Yohanan, o Imessor, e observa que ele nasceu fora de casa, de uma cabana, vamos assim dizer, de uma sucá, né? E você vê que vai ter judeus que vão defender que o Mashiach, ele nasceria na festa, por exemplo, na festa das cabanas, né? Perdão, que seria a festa de Sucote, né? Não sei se eu estava falando isso mesmo, nem sei. Na Sucote, né? E que ele seria basicamente concebido em Hanukkah, que seja das luzes, mas ele em Hanukkah, mas ele nasceu na festa de Sucote. Essa ideia está no judaísmo, né? Só que ele nasceu numa manjedoura. Ele estava no ano de fato. E o judaísmo se tem a ideia, por exemplo, de que ele seria o eterno taberculando em um corpo humano, né? Essa ideia ela não está longe do judaísmo, né? Quem atesta isso, por exemplo, inclusive é o professor Samer, e essa citação ela vem do Dr. Michael Ball. Por isso eu falo, é uma questão complexa, né? Isso eu estou passando para vocês a visão, né? Conforme essa questão, né? E o mundo, por exemplo, né? O mundo terreno, ele é a reprodução da imagem do mundo celestial. Então, ele escolhe a forma humana, se manifesta como um homem celestial, e o homem terrestre é a imagem do homem celeste, a Danca de mão. Nesse sentido que está escrito, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Que está lá em Gênesis 1, 26. Nessa mesma quase linha de pensamento, Paulo, né, Shaul, ele quase que expressa um pensamento cabalístico quando ele menciona, porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outras dos terrestres. Assim também está escrito, primeiro o homem, Adão, se tornou alma vivente. O último Adão, espírito vivificante, né? O último vocês sabem por quê, né? Porque quando ele menciona aqui nesse texto, né, de Adão, gente, é tanta profundeza nas escrituras que às vezes nem eu mesmo sei por onde começar. Mas, tipo assim, esse texto aqui, porque Adão, ele foi o único que foi imagem e semelhança de Deus. Depois disso, não teve mais ninguém imagem e semelhança dele, porque o homem já tinha caído, né? Então já não estava mais a imagem e semelhança de Deus do Gaéden. Ele só reproduziu após o Gaéden. Então, reproduziu natimortos, nesse sentido. E quem veio restaurando essa questão, por isso Yeshua, inclusive, é chamado de segundo Adão, porque depois dele, quem fez a semelhança de Deus foi, sem ser Adão, foi o próprio Messias. Mas isso é um outro assunto mais fundo. Roberta, quando você menciona natimortos, você se refere a? Espiritualmente. A homens mortos espiritualmente. Isso, lá no Gaéden, entrou, no momento da desobediência de ambos, né, Adão e Havá, entrou dentro do homem a inclinação para o mal. Só tinha inclinação para o bem. E quando eles desobedeceram, entrou a inclinação para o mal. Tanto que ele faz essa diferenciação em Etserhará, que é a inclinação para o mal, e Etserhatov, que é a inclinação do bem. Então, hoje o homem, ele possui as inclinações. E o Mashiach, ele vem resgatando isso no ser humano para trazer a forma como o homem foi criado no Gaéden. Tá. Isso daí é um outro assunto que eu posso também falar. Mas... Tá, beleza. Vão só um pouquinho com calma aí. Então, você tá dizendo que o homem, ele foi reproduzido, né? Que houve reprodução a partir de Adão e Eva somente após a queda, correto? Foi após a queda, sim. Tá, beleza. Mas foi mandamento.
foi um mandamento que foi dado no Gaéden, inclusive. E o primeiro mandamento dado para o homem no Gaéden foi reproduzir conforme a sua espécie. Aí a gente deixa uma pergunta no ar. Adão, ele procriou a espécie dele? Conforme Deus criou ele? Não, se ele reproduziu apenas depois da queda, tá, beleza, Isso. mas isso me chama atenção para uma pergunta. Por quê? O texto de Gênesis, então, ele não é escrito de forma cronológica. Não, Procede? muito procede. Entendi. Porque se a gente analisar o texto lá como se ele ocorresse, a sequência dos fatos são cronológicos, a gente vai entender que eles poderiam ter tido filhos antes, entendeu? Eles poderiam ter tido filho antes, porque a ordem, por exemplo, até segundo o judaísmo, foi dada no Gaéden. Mas ele produziu fora do Gaéden, que já tinha pecado. Aí a gente. Só que tipo assim, esse assunto ele vai dar um outro estudo que vai fugir aqui dessa questão, mas eu posso falar sobre ele. Eu tenho até esse estudo também, tá? Tá, E é bem entendi. profundo Mas mesmo. aí a Jordana fez um questionamento que é um questionamento meu também. Ela colocou no chat. Então, nós não somos imagem e semelhança de Deus? No momento em que você está no Machia, sim. Ainda Hum, assim com limitações, porque quem vem resgatando a genealogia foi o Machia. Por isso que eu falei, eu teria que entrar nessa questão a fundo com vocês, para vocês tentarem entender. Porque até na questão da genealogia, ela começa perfeita. Isso é uma letra no hebraico. Depois você vai ver que ela começa, falta uma letra. A nação de Israel. Na geração de Ismael, ela é mais defeituosa ainda, no termo lá. É mais defeituosa ainda. Aí vocês vão... Quem vem resgatando essa geração com todas as letras, no momento da recepção, é o Machia. E aí você vai ver que ele vem resgatando espiritualmente uma geração, né, de natimortos, para trazer de volta. É como diz até aquela canção que vocês conhecem cristã, né? Meu orgulho me tirou do jardim e tu me colocou o jardim em mim. É uhum. basicamente isso. E Yeshua, ele vem tentando colocar Éden dentro de nós. Aí eu gostei, hein? Que essa música aí eu canto ela. É nóis. Mas é uma coisa bem mais profunda. Eu só não vou entrar nela agora. A gente pode até falar na semana que vem sobre essa questão, não tem problema. Porque senão a gente vai fugir do tema, tá? Amém. Bora lá. Então. Mas fora isso, eu tô muito acelerado, porque é muito novo, né, de uma vez só. Muita informação. Mas depois a gente vai precisar escutar de novo, como diz os gringos, again, again, again. Exatamente. Então, segundo esse pensamento, por exemplo, Shaul ele estabelece a contraposição entre o homem terrestre, que é Adão, e o homem celeste, que seria aqui Yeshua. E ele conclui: o primeiro homem, sendo de pó, veio da terra. E o segundo homem é o homem celeste, ou seja, aquele que veio do céu. Olha só, tem um pensamento parecidíssimo com a tríade, os cabalistas aqui. Não é tipo assim, eu não me assusto com isso, porque, gente, a gente tem que pensar o seguinte: o pensamento inteiro dentro do Novo Testamento, ele é judaísmo do segundo tempo. Então, se tiver linha de pensamento parecida, a gente já sabe, tipo, nada se assusta. Tanto que você, historiadores do Novo Testamento, como mencionou, o Brandon, a respeito de antimissionário, dizendo, então que o Eterno tem um filho. Vocês vão ver que dentro do judaísmo eles falam abertamente que o Eterno tem um filho. Parece rasgado mesmo. E eu li isso para a primeira vez e falei assim, nossa, pois é. E eles mencionam. Ou seja, o judaísmo ele não é monolítico. O antimissionário geralmente não age com muita honestidade, vamos assim dizer. É complicado. Por isso que eu falo, tem que entender o judaísmo para vocês tentarem entrar nessa questão. Tanto que próprios criadores como Daniel Boyarin, David Suffley, Israel Knolo, que é professor da Universidade de Jerusalém, ele estudou sobre isso. O professor Sameh Michael Brown, só que o Michael Brown ele crê já em Yeshua
professores que eu já mencionei, esses eruditos, não creem. Pinhas Lapide, por exemplo, todos eles são historiadores do Novo Testamento, eles falam esse pensamento inteiramente judaico, e eles, como historiadores e eruditos, falam sobre isso, mesmo eles sendo ortodoxos. E por um lado, a gente pode até falar que eles são tendenciosos, porque nem o Mashiach eles acreditam, mas eles falam que essa ideia do Novo Testamento inteiro, caso Yeshua seja o Mashiach, sim, inteiramente. Isso no pensamento deles, tá? Eu creio que sim, tenho certeza. Seguindo em frente. Então, Yeshua, por exemplo, aqui é reputado como sendo o homem celeste, né? O homem celestial que veio do céu e que ele faz parte do tetagrama. Eu vou dar só um exemplo aqui sobre essa questão do tetagrama, por exemplo. Vocês lembram de uma passagem que diz ele será chamado, né? Tipo, em Jeremias, se eu não me engano, Jeremias 23, né? Isso, Jeremias 23, a partir do verso 5, menciona assim: está chegando o dia, diz Adonai. Esse termo aqui, Adonai, é o lugar do tetagrama, tá? Em que suscitarei um ramo justo para Davi. Ele reinará como rei, será bem-sucedido. Fará o que é justo, correto na terra. Neste dia, Yehudá salvo, Judá, Israel viverá em segurança. E o nome dado a ele será o Senhor. Adonai é a nossa justiça. Esse Adonai é o tetagrama. Ele será chamado Adonai, nossa justiça. Eu lembro que teve uma vez, por exemplo, este é o nome pelo qual ele será chamado. Yud-Rei Vav-Rei. Ele está recebendo o tetagrama, o Mashiach. Não é um pensamento diferente cabalístico sobre o filho, né? Nossa justiça. O Messias é o que recebe as 4 letras do tetagrama dentro das escrituras. O Messias ele recebe o nome específico das 4 letras do próprio Eterno, né? E somente o Messias ele é chamado por um nome específico, mais sagrado do Eterno. Alguma vez alguém me questionou assim o seguinte, né? Pode ser também a dúvida de vocês. Mas aqui está escrito que ele será chamado, ele não é chamado. Eu falei, porque aqui era algo que ainda iria acontecer, porque se você for dentro do Novo Testamento, ele já está sendo chamado Deva Virrei. Mas como assim, Roberta? A gente não consegue visualizar. Então, agora a gente novamente para a patrística, né? Eu vou entrar aqui com vocês, por exemplo, em uma questão bem interessante, por exemplo, nessa questão aqui da patrística. Por exemplo, essa questão, por isso que o pastor quer ser até importante aqui, eles relacionar aqui o grego, né? Ó, o Novo Testamento, por exemplo, né, os escritores do Novo Testamento, eles se referem, vamos assim dizer, a Yeshua principalmente como Senhor. Esse termo aqui no Kyrios, tá? Kyrios, é a mesma palavra que os tradutores Septuaginta, né, elas usaram no lugar do nome de Deus, ou seja, no tetagrama, seria o de rei Vav-Rei. Os escritores do Novo Testamento, eles aplicaram a Yeshua textos, né, que prova lá no Nataná, vamos assim dizer, em relação ao Eterno, né, e verdadeiramente a confissão, por exemplo, Jesus é Senhor, ele será chamado, olha a profecia de Jeremias esse período. Só que esse Senhor, que é claro por causa da tradução, mas aqui está Kyrios. Como está no grego, você não consegue Septuaginta, está no grego, mas aí tá. Aí, tipo assim, quando você pega para fazer comparação com a Peshitta aramaica, você vai ver que não é diferente. Peshitta aramaica, no lugar do tetagrama, eles usam o termo Mariá. Mar é Senhor, Yah é o bigrama do tetagrama, né? Yah é o bigrama do tetagrama. E aí, dentro da Peshitta, do Novo Testamento, Yeshua, ele também está chamado, nessas passagens de São Kyrios, na verdade, ele está sendo chamado de Mariá também. Porém, por exemplo, quando a gente observa aqui na língua portuguesa, se você pegar um João Ferreira de Almeida, está lá Senhor, né, com letra maiúscula, Senhor. E você observa que esse mesmo termo pode passar desapercebido no português, né, porque às vezes você não vê a essência da palavra em si, mas vem escrito Senhor. Esse Senhor é a mesma relação que está fazendo ao tetagrama. Não é diferente, é diferenciado. Não é para qualquer um que é chamado de Senhor dentro dessa escritura. Então, no texto, ele concorda com isso dentro da cinta,
E também dentro dos Targums judaicos. Os Targums judaicos, que é um texto, só que é tipo uma bíblia de estudo em aramaico, depois que os judeus saíram do cativeiro babilônico, também vão utilizar o texto Mariá, né? Porque também está no aramaico. E a Bíblia, praticamente, ela foi escrita por um judeu lá no 2º século, né? E ela é completamente, conhecia completamente o Targum judaico, completamente, porque também faz essa alusão a Mariá, né? Então, tipo, nessa questão aqui, para você ver, eu estou lendo aqui para vocês, isso aqui está na página 697 do livro que eu citei para vocês, que é Filosofia e Cosmovisão Cristã, né? Eles são doutores, né? E eles mencionam sobre é a mesma questão que ela está ali nos escritos também, se você reparar. Mas é importante entender de língua nesse sentido, né? Quando você começa a fazer a comparação em si. Agora, tipo assim, eu vou entrar aqui com vocês nas 10 sefirotes, né? E eu acho que eu vou terminar por aqui, só nas 10 sefirotes. E talvez semana que vem a gente continue, porque senão esse assunto vai ficar muito extenso, tá bom? Então, dá Roberta, sua... Oi, você consegue ver a tela? consigo. Eu Isso, projetei, eu consigo. acho que facilita para o pessoal acompanhar. Isso, facilita um pouquinho. Facilita para a gente acompanhar. Amém? Perfeito. Então, quando a gente entrar nessa questão das 10 sefirotes, esse aqui é o único tema que eu vou passar agora, vou ser bem breve para vocês também, porque isso tudo que eu falo para vocês é de forma muito profunda, então estou tentando ser didático para vocês tentarem entender, mas tem muita coisa pela frente ainda, tá? Por exemplo, o Zohar em si é plural de sefirotes, tá? E sefirote em si, vamos dizer, esse termo sefirá significa esfera ou luz, tá? E aí você tem, por exemplo, as 10 sefirotes, elas são forças ou atributos que emanam do Isof, que é o ser infinito e o ser limitado, e constitui todos os mundos, vamos assim dizer, entre aspas, né? Isso está no Zohar, o livro do Esplendor, na página 326, na edição de 2010. O Isof, que é o ser infinito, e revela-se por meio de emanações das sefirotes, segundo a questão cabalística. O rabino Gerson Scholem, por exemplo, ele menciona que o Deus que ele se manifesta, por exemplo, o eterno, ele se manifesta através das sefirotes, né? E a emanação das sefirotes é um processo dentro do próprio eterno. Lembra que o tetagrama carrega as 10 sefirotes, que eu mencionei bem lá no começo? Sei que vocês ficaram meio perdidinhos aí. O Deus, por exemplo, oculto, né, vamos dizer, no aspecto do Insof, né, e o Deus manifesto, e o Deus é manifesto nas emanações das sefirotes. Eles são um e o mesmo, visto de 2 ângulos diferentes. E eles fecham Kabbalah, né, no Kogon, editor de 1989, na página 89. Ou seja, de acordo com o Sefer Yetzirah, por exemplo, outra antiga obra, tá? Outra antiga obra da Kabbalah, existem 10 sefirotes, né? E as 10 sefirotes, ou seja, não 9, 10 e não 11. Eles botam assim bem... Então, eles vão mencionar assim, eis aqui, por exemplo, as 10 sefirotes, como você postou aqui na tela, são atributos e forças do Eterno, que emanam deles. Da onde que os judeus tiraram isso, Roberto? Então, a gente vai falar. A Keter, ela significa coroa, tá? E alguns também podem chamar de conhecimento, que seria Da'at, tá? A Romá é sabedoria. Biná seria entendimento. Hesed é graça. Literalmente, ela tem um sentido de amor, tá? E Gevurah é essa. Tiferet seria glória e beleza. Netzah seria vitória. E Hod é esplendor. Yesod, fundação, Malhut e beleza. E aqui fecha as 10 sefirotes. Então, de onde os cabalistas eles tiraram esses 10 atributos, essas 10 sefirotes, né? A gente vai falar sobre essa questão. Então, existem 3 atributos, sefirotes, principalmente, por exemplo, no Eterno, né? Por exemplo, eles tiraram isso, por exemplo, de Shmot, de Êxodo 31, tá? Do verso 1 ao 3, que fala assim, vou ler só aqui a parte que vem, que fala assim, Inshi Darua
de espírito, de Elohim, de sabedoria. Sabedoria é uma sefirá. De entendimento é uma sefirá. De conhecimento é uma sefirá. Em todo o lavor, fecha aspas. Sefirotes é o tá de sefirá. Quando eu menciono mais de uma, são sefirotes. Aqui, por exemplo, eles também mencionam Mishlei, que seria Provérbios 24, do 3 ao 4, onde ele menciona como a sabedoria, uma sefirá. Sabedoria, eu falei que era Romá, por exemplo, se edifica a casa, e com entendimento, o entendimento ele seria Biná. A gente vai ver daqui para frente que Biná, ela tem uma ligação muito forte com uma e ela se estabelece, ele menciona assim, e o conhecimento, pronto, mais uma. Cheirão, ou seja, esses textos, essas sefirotes, essas sefirá, elas são tiradas das próprias escrituras, tá? Você tem aqui também em 1 Crônicas 29:11, que está escrito assim, tua é eterno a grandeza, é uma sefirá, e poder é uma sefirá, e a honra é uma sefirá, e a glória é uma sefirá. São atributos apenas que pertencem ao Eterno, mais ninguém. Tá? E a vitória é uma sefirá, porque é tudo quanto nos céus e na terra. Tudo também, eles mencionam aqui, é uma sefirá, ela vai incluir em toda a questão de força, de entendimento, e o reino, né, que tem a ver com a realeza, Malkut. Então, isso daqui eles fazem associação. Então, são todos atributos do eterno, sabedoria e entendimento. Também você vai encontrar força em Isaías 11, do 1 ao 2. Então, são atributos do eterno. Só para vocês fixem que seria essa. E esses atributos, essas sefirotes, elas são distribuídas de cabalista, tá? E assim elas podem ser compreendidas, as 10 sefirotes, que são atributos ou força, tá? De Elohim. Aí, aqui, por exemplo, eu vou ler aqui para vocês o Sefer Yetzirah, do livro Criação, né, da editora Sefer, na página 205. Não, página 49, na edição de 2005. Ele diz assim, as sefirotes são os meios com os quais comunica com sua criação. São também os meios através dos quais os homens se comunicam com Deus. Se não fosse pelas sefirotes, Deus, o ser infinito, será absolutamente incognoscível e inatingível. E somente através das sefirotes que ele pode ser aproximado. Fecha. Lembra quando eu falei para vocês que essas sefirotes elas estão distribuídas na tríade cabalística? Por o pai, o judaísmo ele também é como se fosse um Sof, e sim uma das emanações que vem representando, principalmente por ele estar utilizando figura humana, né, como mãe, filho, aqui, mas são termos todos, quero que você entenda, isso não é literal, isso é alegórico. Então, para o Sefer, por exemplo, e Yetzirah, por exemplo, existem 5 sefirotes ligados aos aspectos, né, dessa questão aqui. E, por exemplo, quem tem ele vai mencionar sobre essa questão bem, né? Keter, que é coroa, Romá, sabedoria, Hesser de graça, beleza ou glória, Netzah seria vitória, Biná, entendimento, Gevurah, força, Hod, esplendor, Yesod, fundação, Ruth, beleza. Então, tem esse significado. Então, o Zohar explica que a Sefirá, sabedoria, Romá, ela se une com a Sefirá, entendimento, que é Biná. E a união alegórica, por exemplo, de ambos, que eles até mencionam aqui Romá como se fosse masculina e Biná feminina, mas isso é alegoria, tá? É alegórica. De ambos gera o filho, Iá. Você falou que não tem filho. Gera o filho, Iá, caracterizado principalmente pela Sefirá Hesser, de graça. Isso me faz lembrar que o Novo Testamento diz que Yeshua nasce cheio de graça e verdade. Olha aí a Hesed. Por um acaso, o filho aqui está recebendo a Hesed. Ele vem cheio de Hesed. Ele é a Hesed em si, inclusive, para o judaísmo. Essa união, por exemplo, sem a sabedoria não havia começo, que a sabedoria é o dos pais e a origem de todas as coisas. Isso se torna mais complexo ainda quando você tem noção, por exemplo, que o Mashia, a Davá, o Logos e o Merra é a sabedoria do Eterno.
atributo. Eles mencionam aqui, ó, no Zohar, o livro do Esplendor, lá na página 115 e 116. Assim, Biná, que é inteligência, é realmente Beia. Que é isso, filho de Deus? A qual é de tudo que existe, quando o pai e a mãe e o filho, que é seja misericórdia, estão juntos, a síntese perfeita. E eles mencionam tudo no mundo, né? Mas saber que é a súmula do termo inteiro. Tudo no mundo inferior foi feito à imagem do mundo superior. Tudo que existe no mundo superior se manifesta aqui embaixo num retrato. Tudo, ele menciona, aqui fecha aspas, aqui no Zorra. De fato, o homem foi criado à imagem do Eterno, como vocês sabem, lá em Gênesis 1, 26 a 2, sendo, pois, a imagem dos atributos invisíveis do Eterno, conforme Romanos 1:20, Colossenses 1:15 menciona sobre essa questão. Já que o homem se une à sua mulher e ambos geram filho também, Elohim ele é representado figurativamente como pai, como mãe, como filho, consoante as explanações do Zorra. E, tipo, interessante observar que Romanos, Shaul, Paulo, ele fala que o homem, ele espelha os atributos visíveis do Eterno. E pai, mãe, filho, simbolizando aqui, por exemplo, a tríade, né, vamos dizer, e não tem uma relação aqui com 3 deuses, nada disso, tá? É só uma alegoria. O Zohar ele menciona, não há outro Deus fora das 10 sefirot, das quais todas as coisas emanam e dependem. Ele é um, e não há nenhum outro. Página 92 é aquele, pois Deus é o princípio e ele é o fim de todos os da criação. Ele é o apesar das inúmeras formas de que ele se reveste. Aí ele fecha aqui a aspa aqui no Zorra, livro do Esplendor, também na edição de 2010, que eu estou lendo para vocês, na página 143. Então, quando a gente entra nessa questão das sefirotes, ela é basicamente isso. Quando você entra na tríade cabalista, eu já vou finalizar aqui, tá? Por exemplo, o pai, ele carrega aqui, você tem Biná, Gevurá, Hold, entendimento, força, poder. Uf, bota como Keter, como que é rei. Menciona aqui a Tiferet, glorieza, e o Sou de fundação também, ele está ligado com a criação, o filho. Malhut, ele recebe realeza, como eu falei, ele é rei, está ligado com a Sefirá do filho, estão incluso ao tetagrama, tá? E a mãe, ela é também ligada com o Romat, seria a sabedoria, a Hesed também, a graça, apesar que essa graça também ela vai ser dada ao filho, e Neft, que seria a vitória também. E eu vou dizer aqui, tá? Porque eu até aqui da hora, mas é só para vocês tentarem entender, mas tem muito sobre isso. Eu sei que a cabeça de vocês deve estar voando agora, vocês podem falar. Vou ser sincero pra vocês aqui. Na próxima semana aí eu não tenho condição psicológica de estudar mais nada. A cabeça vai ficar pensando só nisso aí, porque tô bugado. E Pastor alguém, Cast entrou aí, ó. Ele chegou no final. Quero ver. Ajuda aí, Pastor Cast, e agora? esse assunto, como eu informei, ele é bem longo. A gente, muita continuidade, ele é coisa pra caramba. Não é só isso. Mas podem falar agora. Bom, eu anotei alguns pontos aqui que eu achei que são importantes que são conceitos, né? Pontos, tópicos conceituais, né? Que é a questão da Sefirot, do Ensof, o que é de fato a tríade cabalista, né? Pai, mãe e filho. Eu queria que você, por gentileza, né, se restringisse ao conceito em si do que é essa tríade cabalista e quem é o pai, a mãe e o filho, de novo, se não for te pedir muito. Anotei como conceito importante também a gente entender a questão ali da face grande e face pequena, que eu achei que é bem interessante, e a relação disso com Deuteronômio capítulo 6 versículo 4, que é a questão eu sou um ali, do Errad, né? É,
enfim, vamos por parte. Essa questão da tríade cabalista, pai, mãe e filho, você poderia explicar novamente, por gentileza? Então, resumindo sobre essa questão, o termo, por exemplo, da tríade cabalista, né, que é pai e mãe, que são termos alegóricos, tá? Eles não são literal dentro do pensamento cabalístico, eles estão inclusos dentro do tetagrama, que faz a menção do Shema, né, que é concernente à questão da unidade. Eles mencionam ainda que é a questão da unidade justamente porque nessa unidade você tem o pai, o filho e a mãe, incluso dentro do tetagrama. E cada partezinha dessa, filho e mãe, eles possuem atributos e forças, que seriam chamados das sefirotes, né? Ou individual sefirá. Não sei se eu fui clara. Tipo, entendeu? Não, perfeitamente. Perfeitamente. Então, dentro das Sefirot, estão revelados ali o pai, a mãe e o filho, de forma alegórico, né? Esses nomes são alegóricos, mas eles são revelados ali dentro das Sefirot. Isso, o tetagrama em si carrega esses sefirotes porque dentro dele existe a tríade pai, filho e mãe. E elas que carregam sefirotes do Eterno. Ah, entendi. Ok. É, perdão. A questão do ancião de dias ali, face grande, e o filho do homem, face pequena, é, eu acho que ficou bem claro, assim. Eu não sei se o pessoal todos estão de acordo. Glória. Deixa eu ver um detalhe aqui também. Então, a Olha face só. grande, ela seria o eterno em si, o ser infinito e limitado, que não tem acesso. E tudo que o homem tem acesso seria visto dentro do judaísmo como a face pequena do eterno. Ele chama até de o Adonai Hagadol, que é o grande Adonai, seria o Insof. Você não tem acesso a ele, você não vai ver ele, nem ter acesso a ele, mas tem acesso ao Adonai Hakatan, também chamado assim, pequeno Adonai, que seria justamente, é como se o judaísmo ele tivesse uma ideia de que o eterno ele diminui, vamos assim dizer, entre aspas, a sua infinitude para poder entrar em contato com o ser humano, porque uma força tão grande não poderia ser direta, ou mataria o homem, o esplendor da glória do eterno, de tudo que ele é. Então, ele praticamente tipo faz um tizum, uma tipo ele diminui essa infinitude que ainda assim vem representando ele. A Shekhinah, ela simboliza ainda a presença do Eterno, tanto que se você, por exemplo, você se rebela contra ela, no Testamento diz o quê? Que você não tem perdão, mas existe uma outra figura na qual você se revela, que você se rebela dentro da própria Torá, que quase ninguém repara, mas também que diz que também não vai te perdoar. É justamente a figura que eu vou colocar que é de Metatron. E na teofania, o anjo do Senhor, por exemplo. Mas representando o eterno em si também ali. Então, eles olham, o judaísmo, ele olha isso tudo como se fosse uma manifestação do eterno, uma parte dele em si, só que de forma reduzida. Como se fosse um grande mar, vamos supor que o mar é o enxofre, e aí ele está dando canal para um riozinho, para você ter acesso ao riozinho e não se afogar. O riozinho você consegue pegar e atravessar, mas o mar você se afoga, você pode morrer. É basicamente essa ideia assim. Perfeito. Perfeito. Pastor Wagner, o senhor quer falar? Te cortamos, perdão. Não cortou não, tá? Ela respondeu aí. Roberto, me permite, e os irmãos também me permitam chover no molhado e me ajude aí nessa linha de raciocínio que eu tô com ela aqui, por favor, tá bom? Olha só, não são três pessoas, ponto. São três emanações do Eterno. Isso, o Aí o judaísmo próximo ele não nome vê dessas como... três emanações é Galnim, três naturezas, três essências. ou Kenumé. Essas três naturezas e essas três essências do Ei Sof,
o infinito, o ilimitado, aquele que não é possível o homem ter, aproximar-se, ok? Inacessível aos homens. E aí entra macho, o pai, a fêmea, a mãe e o filho. Nós temos, então, uma situação lá em João, capítulo 1, verso 18, na minha concepção, que ficaria a seguinte: ninguém jamais viu a Deus, o Ein Sof. Eu vou colocar assim: o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o deu a conhecer, ok? Porque não tem como nós conhecermos o Eterno e aproximarmos dele com a sua essência. Nós morreríamos, ponto. Então, a questão da face grande é inacessível aos homens. Por causa disso, ele se comprime, ele se torna, ele se faz acessível ao homem através de Yeshua, e é isso que João está escrevendo aqui, é a cabala de João, e eu que coloquei assim do meu ponto de vista. Procede? Procede perfeitamente. Eu mencionei até para vocês aqui que eu não abordei sobre tudo, mas existe um tema, quando você mencionou a respeito de João, sobre a questão de João mesmo, quando ele vai mencionar sobre essa questão, principalmente a questão do Merda, essa questão do unigênito. Ela tem uma base no judaísmo para fazer essa diferenciação do Elohim visível, do Elohim visível para o invisível. Procede, é basicamente essa linha de aí. Então, em João 10, 30, quando vai ser citado que o Pai e o Filho são um só, eu não posso ver a face grande, mas através da revelação da face pequena, quando eu olho para ele, eu percebo, opa, são um só. Porque há uns anos atrás, lendo um pouco sobre a Cabala, tem uma citação lá que fala que os nossos olhos, um exemplo, né? Nós temos 2 olhos, mas que no plano de cima, que em uma da Sefirote, quando nós somos elevados, já não tem necessidade de 2 olhos mais, tornam-se um. Eles tentam explicar essa questão das duas, dessas essências. Mas quando olhamos, é um só, tudo procede de um. Diferente da teologia normativa, que vai ali para uma divisão trinitariana, no sentido de separar. Em contrapartida, no Salmo 146 tem um segredo forte ali que vai ilustrar aquilo que você nos explicou de uma forma tão forte. Salmo 146 diz assim: aleluia, louve ao pentagrama, ó minha alma. Enquanto eu viver, louvarei Elohim dos Elohim. Tocarei ao Senhor dos Senhores enquanto existir. 3. O salmista não está ali adorando a Trindade, mas ele cita 3, igual você nos ensinou sobre o Shema. Muito Isso, bom. essa passagem, ela é concernente também. Perfeito. Muito bom, muito forte, e vale a pena ter continuações no plural. Só acrescentando aquela parte que você me perguntou sobre o unigênito, por exemplo, no aramaico, unigênito é um termo poético que literalmente significa único e serve para contrastar o Elohim visível do Elohim nascido. Isso, por exemplo, foi descrito pelo aramaticista Andrew Cox. Baruch Hashem. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Perfeita a sua colocação. Shalom, Aí, se não Roberto. tiver ninguém, eu queria ir lá em Colossenses 1,15.
Shalom. Shalom, Tá me pastor ouvindo? Keston. Tá te ouvindo? Eu cheguei por último aqui, né? E mas se os irmãos permitirem, eu gostaria de contribuir pelo pouco que eu ouvi aí. O povo Deixa eu ficou abrir a câmera perdido. aqui, tá me amando aqui, ó. Shalom. Estamos nós aqui. Posso Olá. contribuir? O pastor Pode, Wagner deve. estava citando Colossenses 1,15 aí. Perdão, eu cortei ele, né? Pode falar, pastor Wagner, perdão. Meu amigo, eu ouvi sua voz aí, pode ficar tranquilo aí. Nós temos tempo para voltar lá Eu em não quero Colossenses cortar o irmão, 1,15 não. Pode depois. falar. Pode mandar ver aí, Pode mandar ver. por favor. Eu vi a Roberta falando das emanações do Eterno, né? Usando a questão da Trindade cabalista. E até queria. Essa semana também me fizeram uma pergunta, Roberto, porque geralmente quando a gente fala de Kabbalah, as pessoas interpretam com a Kabbalah que os artistas, né, conhecem, hein? Mas a questão da palavra Kabbalah em hebraico é recebimento, né? E está associado às revelações que existem dentro das escrituras, né? Então a Kabbalah que nós citamos, no caso, é essa. E quando que tange a questão da emanação do Eterno, algo que o pastor Wagner falou que é muito importante, eu vou lá em Êxodo 33, né? Aliás, Êxodo capítulo 33, que fala que Deus falava com Moisés face a face. Ali está panim el panim, né? E a palavra panim em hebraico é um dual, né? E o que seria um dual? O dual é quando a palavra ela pode ser singular ou plural, né? Então, por exemplo, Deus falava com Moisés faces a faces, assim dizendo, né? Mas como assim faces a face? Que as pessoas interpretam que faces no sentido de um rosto, mas o Eterno, ele é espírito, ele não tem um rosto. Mas as faces do Eterno, elas são manifestas segundo as suas emanações, né? Então isso é muito importante as pessoas entenderem para que elas peguem um entendimento mais amplo da questão da divindade no caso, escrituras, né? Eu vou dar um exemplo básico. Se você está em guerra, ele fala assim, eu serei o Deus da guerra. Por isso que ele fala, Erie, Asher, Erie, né? Eu serei o que serei. Por quê? Porque o verbo está no imperfeito, no futuro, ali. Eu serei o que serei. Porque quando você pega nós hoje, nós não sabemos a pronúncia correta do tetragrama, mas nós sabemos a raiz verbal do tetragrama. E o tetragrama ele vem do verbo raiar, né? Ele vem do verbo existir. Ou melhor, ele vem do verbo ser, né? E o verbo ser, ele possui 3 tempos verbais, né? Rover, que raiar, era, né? E errie, será. São os 3 tempos verbais do verbo ser. Então, ou seja, o tetragrama, ele é aquele ser que torna aquilo que você necessita. Então, isso é muito importante. Então, por exemplo, o que a Roberta explicou aí, até o que eu vi aí na questão da Trindade cabalista, é muito interessante. Por quê? Porque Yeshua, ele é o quê? A emanação de Deus, né? De uma forma que não nos consome vivo. Porque se o próprio Deus... Eu dei até um exemplo para a Roberta esses dias aí sobre a questão do mar, né? Se Deus fosse o mar e você quisesse estudar o mar, né, querer levar o mar para o laboratório, você ia morrer afogado. Então seria mais fácil você pegar um copo, pegar a água do mar e levar para o laboratório. Seria uma emanação do mar ali em proporção que não vai te afogar, né? Então isso é algo muito interessante. E a questão, por exemplo, dá para usar até o grego, a palavra grega allos paraklesos, né? Eu vou, no caso Yeshua fala, eu vou, mas eu não vou te deixar órfão, eu vou te deixar outro que consola, allos paraklesos. E a palavra grega paraklesos significa aquele que consola no sentido de desmascarar, né, de mostrar para você a realidade, né? E seria a mesma função que uma mãe faz, a mesma função que uma mãe faz. Por exemplo, se você faz uma malcriação,
qual que é a função da mãe? Te corrigir. Tá? Então, por exemplo, essa visão do judaísmo é muito interessante, por quê? Porque ela está não só em concordância com alguns aspectos do Novo Testamento, como também com alguns aspectos do Taná. E o mais interessante é que, por exemplo, o tetragrama, né, ele tem essa qualificação de El Shaddai, que seria o Deus que amamenta, seria aquele Deus que consola, e ele deu esses atributos que ele tem, inclusive, tem alguns atributos que ele deu apenas para a mulher, né? Então isso é algo que eu acho muito interessante da gente estar comentando. Eu não vi mais, eu não consegui pegar porque eu estava com visita até agora há pouco aqui, eu não consegui pegar tudo que a Roberta falou, mas depois eu vou assistir o vídeo, aí, no caso, a gravação, aí eu vou poder até contribuir mais, mas tem essa questão, né, esse sentido aí que é muito interessante que ela falou. Amém? Glória a Deus. Muito bem, pastor Kesto. Essa questão de Êxodo que você citou, né, fala até sobre a questão ali, as minhas faces, né, ou seja, está mencionando sobre essa, tipo, quando Moshe quis ver do Eterno e ele disse, não, mas as minhas faces você vão deixar a ideia no judaísmo do Partzufim, ou do Partzuf, que seria as faces do Eterno. Justamente nessa questão é muito bem abordada por você. Glória a Deus. É muito importante. Roberto, antes de você desligar, não sei o que você falou, referente à questão de Gênesis, né? O termo façamos ali, e também lá em Gênesis capítulo 10, que fala de Samos, né? Qual que seria a visão da Trindade cabalista sobre esses dois aspectos da questão dessas palavras? Por quê? Quando nós observamos Moshe Ben Maimonides, ele tem uma interpretação muito interessante, né? Quando Deus ele fala ali, façamos, né? Maimônides diz que Deus está dando ordem à terra, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Existe alguma ligação referente à Trindade cabalista nesses dois termos aí? Você sabe de alguma questão sobre isso? Sim, eu abordei sobre essa questão. Porque no judaísmo você tem a seguinte ideia sobre esse texto, que façamos homem a nossa imagem, a nossa semelhança, que é uma frase que está no plural, né? Uhum. Então, tipo, existe uma indagação, sim, né? Que ele fala, nossa, como o Eterno, tipo assim, com quem o Eterno está dialogando? Então, tem tem as hipóteses, por exemplo, que ele está conversando com os anjos, pensamento de alguns rabinos, e pensamento cristão, né, que vai mencionar, tipo, o piano com o Filho, Espírito Santo, ou seja, 3 pessoas estão em cena, a tese da Trindade, né, tem esse pensamento. Então, a tese lá, por exemplo, fala que o Eterno está se referindo a si próprio no tocante à sua manifestação plural. Em que sentido? Na possibilidade, por exemplo, do emprego do vocabulário nossa, é um ponto de vista, por exemplo, da Cabala, onde eles vão encaixar essa questão no Adão Kadmon, porque o Eterno eles botam. Tem um comentário do Gerson Scholl, menciona que Deus entrou na forma de Adão Kadmon. É para ele que ele menciona, somos homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Porque dentro do conceito cabalístico, você tem que o homem terrestre, assim, por exemplo, o homem terrestre, né, conforme é o homem terrestre, assim é o homem celeste. Tudo que acontece aqui embaixo é apenas uma imagem do que acontece lá em cima. Nesse sentido que Deus diz que ele criou o homem à sua própria imagem. Então, Deus cria a imagem do homem conforme a imagem de Adão Kadmon, que seria a forma celestial que o Eterno mesmo. E esse Adão Kadmon, lá para frente, ele vai até entrar na questão do dia. Aí entra uma outra questão. Muito bom, hein? O que eu acho interessante, Roberto, da Trindade cabalista, é que ela não divide, né, o Deus, né? Ou seja, ela faz a questão de emanação de um Deus. E isso é diferente, porque nós observamos que no cristianismo eles têm uma dificuldade de entender o termo Elohim, né? Como eu já expliquei uma vez aqui para os irmãos, e a palavra Elohim ela vem do radical El, né? Que seria a força que conduz, né? E lá em Deuteronômio 10, verso 17, fala que Adonai, né, que é o tetragrama, ele é o Elohim dos Elohim, Adon dos Adons, né, que seria Senhor dos Senhores.
que não faz acepção de pessoas e que não aceita recompensa de ninguém. O que o autor de Devarim ali, que nós cremos que é Moisés, estava querendo argumentar? Que todo poder, toda a força vem de um Deus. Tudo que é criado vem de um Deus. Então, ou seja, essa questão é uma questão bíblica. Agora, o grande problema é que, no caso, o dogma trinitariano convencional, né? Não sei se você citou sobre a questão se você fez a diferença, eu creio que não deu tempo, né? Sobre o dogma trinitariano de Agostinho, sobre o de Tertuliano, que são diferentes, né? Mas eu não vou entrar nessa questão por falta de tempo agora, mas qual que o tópico que eu queria argumentar aqui com os irmãos, e até mesmo está tendo dividido esse entendimento com os irmãos. Quando fala Elohim, no caso Cristo, quando fala Elohim o Espírito e Elohim o Pai, eles fazem uma divisão. E na realidade, Yeshua, ele é a emanação do tetragrama, né? E o Ruach HaKodesh, que é o Santo Espírito Santo, também seria a emanação do tetragrama, né? Ou seja, toda essa emanação vem do tetragrama. Por isso que Yeshua fala, o Pai é maior do que eu vou ao Pai porque... Né? Você está entendendo? E eu vejo que no mundo evangélico eles têm dificuldade de entender essas questões, e questões que na trindade cabalística não existe, essas questões de você dividir assim. E a palavra Elohim também, ela é endereçada a seres humanos, né? E isso que é algo muito importante. Moisés foi um Elohim para Faraó. Por quê? Porque ali ele seria, quando Moisés abrisse a sua boca e falasse ali, ele seria o quê? A emanação do próprio Deus, né? Ou seja, ele estaria na autoridade desse Deus. Ali em Salmos 82 também, tem uma questão muito polêmica ali também, porque dia até quero compartilhar isso tudo com os irmãos ali, né? Que fala que Elohim se assenta que o tetragrama se assenta na Assembleia dos Deuses, né? Que seria ali os 70 anciãos, né? Que são chamados de Elohim também. E por que eles são chamados de Elohim? Porque eles estão legislando, né, a lei de Deus dada no Sinai através de uma emanação, né? Então, existe um conceito muito amplo que, às vezes, não é muito bem explicado no meio evangélico, faz uma certa confusão. Agora, a tríade cabalista, eu acho ela mais simples de se entender, né, dentro de alguns aspectos. Muito bem, pastor Kesto. A tríade cabalista, ela não tem distinção, por exemplo, igual a Trindade faz em relação a pessoas. Não. Elas fazem distinção somente da emanação. Embora as emanações, elas podem ser substância, essência, até naturezas pode ser diferenciada. Mas elas estão, a questão da tríade cabalista, elas são as únicas que estão implícitas, né, segundo o judaísmo, dentro da questão do tetragrama. Eles não carregam que cada pessoa. Essa é a diferença com a trindade, de fato. Uma coisa muito interessante, Roberta, o substantivo Ezer, né, que vem do verbo azar, que significa auxiliar ou ajudar, na Bíblia hebraica é usado apenas para mulher e para o Santo Espírito, essa palavra. Ou seja, então nós podemos ver que Deus ele colocou alguns atributos na mulher que o homem não tem, né? E que seria a função do Espírito. Então, eu achei isso algo muito interessante. Como que você entende isso referente à questão de emanação? Ou seja, a questão de atribuir essa emanação, dar esse dom à mulher. Você vê alguma conexão? Sim, eu até mencionei no vídeo, por exemplo, porque dentro do próprio Zohar, ele menciona sobre essa questão, porque o Eterno, né, por exemplo, a união do macho e da fêmea, como ele na questão da sabedoria que é pai, da inteligência que é a mãe, por exemplo, eles vão gerar um filho, que seria Ben Yah, filho de Deus, por exemplo, que é a perfeição de tudo. Quando o pai, a mãe e o filho, que é a Hesed, por exemplo, eles estão juntos, é perfeita. Então, esse retrato de família, por exemplo,
ele está sendo expresso, ou seja, de fato o homem ele foi criado à imagem do Eterno, né? E esses atributos invisíveis que tem no Eterno, eles são reproduzidos, né, no homem, né? E na mulher. E um filho, inclusive. Então tem essa questão da Ura, aquele que consola, tem a questão do pai, como eu mencionei a questão da tríade cabalista, eles mencionam que ela é, na verdade, refletida em família, é um atributo invisível de Deus sendo expresso no homem. Basicamente tem Muito essa bom. questão no Zohar, eu cheguei a mencionar no estudo. Muito bom, Fernando, muito bom. Eu vou deixar o pastor Wagner perguntar aí. Na semana que vem, se Deus quiser, se você for continuar esse estudo, a gente pode falar, né, sobre as outras trindades que surgiram aí, qual que seria a diferença, né? Onde estaria correto, onde estaria ao contrário a filologia bíblica. E seria muito interessante a gente falar sobre isso, tá? Parabéns pelo estudo aí, Roberto. Eu creio, não vi inteiro, mas só um pouquinho que eu ouvi aqui, eu vi que foi muito profundo. Vamos continuar assim, pastor Castro, porque não acabou, é muita coisa. É muita coisa, bastante coisa mesmo. Eu sei como é que é. A literatura judaica, ela é muito vasta. Ela é muito vasta. Cadê o pastor Wagner? Pastor Wagner, pode perguntar, eu te cortei. Não cortou não, meu amigo. Tamo junto aí. Pessoal, eu vou aproveitar. É, em Colossenses, então, no capítulo 1, verso 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Até chegar à parte que ele é o cabeça da igreja e por aí vai. Então é o seguinte, a cabala de Paulo, então, tem a cabala de João, a cabala de Paulo, em 1 Coríntios também, vai citar ali situações como o Adão celestial, o homem que vem do céu, e, em contrapartida, o Adão terrestre. O Adão terrestre falhou, pecou e entrou à morte. Vem um homem do céu, chega e muda toda a história. Por um veio a morte, por outro a vida. Ok. Mas a pergunta aqui é o seguinte, quando Paulo vai explicar esse primado de Cristo, vai entrar de novo aquela situação da face menor e da face maior, certo? Porque não tem como ver, até que o pastor Kess colocou aí, que Maimônides fala sobre a visão, o Eterno não tem forma, no seu livro, ele explica, o Eterno não tem forma tal, mas através de Yeshua, então, existe essa forma, né? É apresentado-nos uma forma visível. É isso aí que Paulo está tentando trazer para a gente aqui? Está perguntando para mim ou para o pastor Castro? Eu fazer a mesma pergunta. Mas, por favor, ajudem aí. Pode responder, dessa ótica que nós estamos aprendendo. Então, Paulo aqui está usando a cabala de uma forma muito forte. Eu vou deixar a Roberta responder primeiro, que a aula é dela. Então, essa questão da manifestação por exemplo, de Yeshua em Dadavá, também, vamos lá, do em carne, né, como eu mencionei, ela tem a ideia, por exemplo, dentro do pensamento, por exemplo, acho que essa questão ela vai esclarecer muito, até quando entrar na questão do Metatron. Muito. Vai, assim, abrir mares. Então, ele é como se fosse, por exemplo, o Eterno taberculando, né, em um corpo humano. Então, essa ideia, ela não é do judaísmo, ela também faz parte do judaísmo. O judaísmo, como eu disse, ele trata a manifestação do Eterno em si como um homem. Por exemplo, quando você pega, tirando o teu Novo Testamento, quando você pega Gênesis, vão apontar que aquele homem que sentou com Abraão, comeu e tudo,
uma das figuras pelo próprio judaísmo, ela é mencionada como eterno em si. Mas não é só essa passagem, não. Existem outras, diversas passagens na qual a gente vai conseguir destrinchando essa questão. Por exemplo, que a gente consegue ver que Yeshua em si ele nasceu na festa de Sukkot, né? Por isso que uma manjedorazinha fora de casa. Um exemplo. Então, o judaísmo ele faz essa ligação com o nascimento do Mashiach, concebido em Hanukkah e então tem essa ideia, tanto que nele habita toda a plenitude da divindade, toda. Não é uma parte da plenitude da divindade, é toda a plenitude da divindade. Então se tem essa ideia. Então, eu, por exemplo, né, às vezes é até difícil não dar a nossa opinião, né? Mas eu, por exemplo, eu creio que o Mashiach ele tem o Ruth, até porque ele está incluído no Shema. Ele é o filho, né? Então tem essa questão. Então ele é a representatividade, inclusive, mais próxima do Ensof é ele. De todas as outras manifestações que já houve, ele é mais próxima em si. Mas, por exemplo, ele tem faces diferentes também, porque como a gente entra, por exemplo, na questão da teofania, como eu falei no judaísmo, é um método que vai entrar nessa questão muito mais profunda, você vai conseguir enxergar melhor. Peraí, então o Yeshua estava ali, o Mashiach estava ali já se apresentando em estado diferente, sim. Até criança que estava lá, lutando com Jacó, se trata do Messias, da figura do Messias. E ele menciona com todas as letras que ele viu foi Deus, por exemplo. E a figura do Messias, aquele anjo. Na teofania cristã, inclusive na judaica, que eles vão relacionar com o Metron. E ele até está ligado à questão da escada. Quem sobe e desce na escada ali, quando você tem ali na figura de Jacó, né? Os anjos estão subindo e descendo por Bo, que seria o Metatron, seria o Mashiach em si, descendo e subindo. E essa é uma alusão que faz no Novo Testamento, né? Quando fala, e vi os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Ela é uma alusão que está na Torá ainda, lá no texto de Jacó, por exemplo. Nem sei Muito se eu bom. respondi isso. É forte. Eu posso dar minha opinião, pastor Wagner? Por favor. A minha opinião não foge do da Roberta, não. A palavra Tizalem, em hebraico, que é imagem, né? Ela está associada a não só a uma imagem real no sentido de algo palpável, mas está associado à imagem de caráter também, né? Inclusive tem uma vertente do Joseph Schulam que é muito interessante. Schulam fala que nós somos a imagem e semelhança do Messias, porque o Messias ele possui uma forma corpórea, né? Eu acho isso muito interessante. E quando fala que o Messias ele é a imagem do Deus invisível, está associado que o caráter de Deus está nele. Né? Então isso é muito interessante, porque ele faz com que aquilo que é invisível se torne visível. Ele transparece o caráter do eterno dentro de um ser humano. Né? Ou seja, na realidade, quando quando o próprio tetragrama fala Israel, seja santos, porque eu sou santo, ele está pedindo para nós sermos a imagem e semelhança dele, do caráter dele. Por exemplo, nós somos construídos, nós somos criados à imagem e semelhança dele. E depois da queda, nós perdemos a imagem e semelhança dele. Então, o Mashiach, ele nos faz adentrar esse caráter de Deus, né, através dele, para que nós voltássemos a ser imagem e semelhança. Então, por exemplo, a palavra Tizalém, ela está além, né, eu estou usando o hebraico porque o termo grego ali veio do hebraico, é um pensamento semítico. Então, ou seja, a palavra Tizalém, ela está além de xerox, de imagem no sentido físico, mas está xerox no caráter também. Cópia no real, no caráter. Então isso é muito interessante, no entanto que o arrependimento seria mudança de pensamento, seria o nosso caráter. Metanoia. É forte demais, gente.
Tem que Perfeito. ter continuação, viu? A live de hoje foi. Meu Deus. Ele vai ouvir 10.000 vezes o Brendel. Nossa, tô até arrepiado aqui. É Muito bom. gostoso, né, Brandel? Brandel, é gostoso falar da divindade do Eterno, porque a nossa limitação que nós temos, né, perante a um Deus transcendental, mas o pouquinho que a palavra fala sobre a divindade dele nos faz entender um pouco mais dele, e isso gera algo muito bom dentro da gente. Não sei se vocês sentem isso, mas quando a gente fala da divindade do Eterno, entende o Mashia, entende o Ruach HaKodesh de uma forma mais sólida, isso faz com que a gente fique mais próximo dele. Eu, pelo menos, me sinto assim. Sim, com certeza. Compartilho muito, muito do que o senhor acabou de falar. É a realidade, né? Quando a gente pensa em fé como confiança, você confia naquele que você conhece, né? Um relacionamento de marido e mulher, a esposa confia no marido porque ela conhece ele. Da mesma forma, nós, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais confiança nós temos nele. Então, conhecimento nos Verdade. aproxima muito, muito mesmo dele. Eu tive o Brandel, eu tive no meu segundo dia que eu estava ali na Suíça, eu fiquei 2 meses fazendo um trabalho missionário lá, entrou um suíço lá no local, no ponto de pregação, e não fala alemão, ele começou a perguntar alemão, né, e a tradutora lá, que é a irmã Lene, estava traduzindo para mim, e ele me fez uma pergunta. A pergunta que ele fez é o quê? Olha essa pergunta que ele me fez. Mas não foi por maldade, foi por curiosidade mesmo. Deus é homem ou mulher? É só a pergunta que ele pegou e me fez. Eu falei para ele assim, ó, Deus, ele está além de ser masculino ou feminino. Né? Aí ele falou assim, então ele tem 2 sexos? Eu falei, não é. Ele está além disso. Ele criou o sexo. Entendeu? E ele tem atributos de masculino e atributos femininos. Entendeu? Então eu expliquei dessa forma para ele. Por quê? Para que ele entendesse como que funciona. Ele perguntou isso na inocência. Mas, por exemplo, eu tive que responder de uma forma para que ele não entendesse da forma que o ativismo gay pensa, né? Que nós podemos ser assexuados, né? Eu falei, não, Deus, ele não tem sexo masculino nem feminino, mas ele criou macho e fêmea. Entendeu? Então, ou seja, tem esses aspectos. E na realidade, eu achei uma pergunta super difícil para você responder na lata, assim, né? Sim. Para quem não tem um conhecimento desse assunto aí, seria uma coisa mais muito patética, né? O cara responderia Exatamente. que é homem e pronto, acabou. Mas quando você tem um conhecimento desses conceitos aí, você já encara a pergunta de uma forma diferente, né? Enfim, Exatamente. um assunto extremamente complexo. Como eu falei aqui com a Roberta, né? A gente cria meio que uma repulsa em relação a essa ideia de trindade e tudo. Então, assim, a gente, é, por N pessoas que difundem um raciocínio que não tá, que não tem nada a ver, né? A gente acaba desenvolvendo meio que um bloqueio com isso. Então, quando você vê um assunto que te aproxima tanto dessa questão de trindade, você meio que toma um choque, Vamos né? sul. Isso. Quando a Roberta for dar aula, o Brandel, quando a Roberta for dar aula sobre a trindade convencional, eu creio que a Roberta ela vai especificar e você vai ver que o pensamento trinitariano dentro do cristianismo, nos seus primórdios, não era monolítico. Eram pensamentos distintos, entendeu? E, no Uhum. entanto, hoje as igrejas que creem no dogma trinitariano, elas, tem muitas pessoas que não, tem muitos pastores que não sabem que existia essa distinção. Eu vou dar um exemplo básico, né? A trindade de Teodoro, ela é uma trindade subordinalista.
Ou seja, na questão de subordinação, ele não errou, entendeu? Ele não errou perante a questão da divindade. Agora, a Trindade augustiana, ela é co-substancialista. Ela diz que não existe diferença entre o que a Trindade cabalista chama de emanação. Eles fazem separações de pessoas. As três pessoas são um. E ter esse pensamento é meio complicado, porque você acaba entrando no politeísmo. Sim, perfeitamente. Aí entra os assuntos de umas outras aulas que nós tivemos aí, inclusive a sua live aí sobre João capítulo 1, né? Que vai ser Sobre bem o fundamento de interessante Deus. aí, entrelaçando com esse assunto que foi discutido hoje aqui. Eu particularmente vejo uma distinção muito clara, né? A Trindade trata todos como Ensof e a tríade Uhum. cabalista não. Essa questão da Sefirot aí, ela demonstra que é a teofania, né? A manifestação de Deus. É, assim, eu creio que ficou claro. Vou precisar assistir de novo, repetidas vezes, isso aí é óbvio. E creio que muitas pessoas aqui também. Eu gosto É assim também. Eu gosto assim porque também. é um conceito novo. Eu, particularmente, não tinha nenhum conhecimento a respeito. Então, assim, existem distinções, mas a gente precisa alimentar mais para ter esse conceito sólido aí, até para a gente conseguir responder questões que são extremamente complexas. Por exemplo, os argumentos antimissionários que eu citei aqui, que fala que em nenhum momento as escrituras vai dizer que Deus tinha filho ou teria um filho. Então, assim, esses argumentos caem por terra facilmente com o que foi discutido aqui hoje. Então, é muito bom, muito bom. A aula foi top, top, top. E que venham as próximas aí. Eu sei que vai longe esse assunto aí. Esse assunto Eu tô promete também. render mais que as duas casas. Vai mesmo, com certeza, porque é um assunto muito vasto. Eu creio que a professora Roberta vai trazer uma vastidão aí na literatura. Eu sempre brinco com ela lá, uma enciclopédia ambulante, né? O Diego de Saia. E ela Ai, traz. ai. Mas A sim, gente tem muita coisa mesmo, muito.